Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar a edição de número 12 da Shonen Magazine. Deixa o seu like, se inscreva para a gente estar crescendo cada vez mais e assim também mais conteúdos como esses possam estar saindo. Toda semana tem vídeo, então acompanhe, sem enrolação. Então vamos lá. A capa da revista nessa edição teve o Kanan-sama Commander Shoroi, que é o mangá que tem uma pegada mais arte e tudo mais. Normalmente, pelo menos eu não costumo ver o mangá recebendo capa, né? Acho que ele só recebeu uma, se não me engano, não tô com a memória tão boa. Mas se não me engano, talvez só uma, que foi na sua estreia. As páginas coloridas foi para o mangá Seitai da Shikako, que é promovendo um pouco mais o anime. Também para o Mononoke no Han, promovendo aí o volume novo que saiu. No caso, não saiu nessa semana, saiu algumas semanas atrás já. Temos o mangá não ranqueado ainda, que é o Boku no Orion, só a partir do próximo capítulo, não na próxima edição, porque na próxima edição ele vai estar ausente, já vou adiantando aqui para vocês, mas no capítulo 8, que será a edição 14, ele vai então receber a sua primeira toque. Ausentes, tivemos o Setokai Nimon Naru e o Yato é o Ahiro no Sora. Esses são os destaques na revista nessa edição. Agora passando para os mangás ranqueados, tivemos aí 17 mangás ranqueados nas toques. E a última posição voltou a ser o Fumetsu no Naratai. Como sempre, quem aí acompanha já semanalmente aí os vídeos já tá sabendo como é que funciona, né? Fumetsu no Naratai, ele recebe sempre a última posição. Em algumas ocasiões, como foi na edição anterior, ele não recebe. Em algumas ocasiões poucas, né? Que acontece. Mas fique tranquilo, porque isso não significa nada. O mangá não tem chance de ser cancelado. Só tô achando que a história tá meio arrastada. Acho que a autora já tá progredindo muito mais do que já poderia. Mas enfim, se algo tá vendendo, pelo menos alguma coisa, né? Aqui não tem nada negativo em questão de prejudicial para cancelamento aqui nessa posição. A 16ª foi o Yoshino Katana, que aqui já é outra coisa, né? A recepção de Yoshino Katana tá sendo bem negativa. E era o esperado que houvesse alguma popularidade, porque a autora já fez uma obra anteriormente, mas nesse caso não tá sendo positivo. A obra realmente tá decepcionando. A 15ª foi o Brave Bell. Brave Bell também é um outro mangá que tá decepcionando um pouco já faz um bom tempo. Então, assim como eu falei na edição anterior, eu falo nessa aqui também. Brave Bell, na minha opinião, ao meu ver, não vai durar tanto tempo. E é questão de tempo até anunciarem um cancelamento da obra. Pelo menos eu acho que é esse o rumo que o mangá tá tomando. Ele e Justina Katana. Tem Mononoke no Han também, mas ele não falei porque ele recebeu página colorida, então ele não tá na toque. A 14ª posição foi o Amagami-san, que esteve ausente na edição anterior, mas esse aqui ele tá de volta, uma posição baixa, mas que também não significa nada. O mangá tá tendo um anime em produção e logo logo a gente vai ver o anime ser lançado, vai ser no ano que vem, se não me engane, eu sempre esqueço. Mas enfim, a Amagami-san vai lançar o anime e torcer que isso seja positivo, né? Eu pelo menos torço bastante que a Amagami-san consiga fazer um sucesso, consiga aí destacar bem. E quem sabe aí a gente possa ver ele se tornando um dos grandes mangás de romance da revista. Porque parece que a revista é dividida assim agora, né? Tem os mangás aí, os outros tipos de mangás e tem os romances. Que é uma grande parte aí dos mangás da revista. A 13ª posição foi o Yo-Yo Sensei. E falando sobre o mangá de romance, porém ele tem uma outra pegada também, que é o It, que tem bastante, né, pra falar a verdade. Ele e Kanan-sama são duas obras que tem bastante It. O Yo-Yo Sensei eu acho que tem mais, tem um apelo muito maior, mas enfim, se a obra tá vendendo, se a obra tá se destacando por conta disso, então isso é positivo. Vale aí investir mais nesse mangá. De qualquer forma, Yo-Yo Sensei recebeu uma posição que na maioria das vezes é essa média que o mangá recebe, uma zona mais intermediária, para baixo, normalmente esse nível. Não é tão preocupante, o mangá tá firme e forte atualmente. A 12ª foi o Mukoshiroku Nyankishi, que segue a sua história, sem muita alteração, progredindo aí, continuando sua continuação, né? Que pra quem não sabe é a continuação de Nanatsu no Taizai, dá pra notar pela arte. No mais, não tem nada de novo aí pra gente comentar. A 11ª posição foi o Kanojo Karishimasu, que continua ainda com o cargo de um romance mais popular da revista, porém, ele não tem mais apelo para crescer. Não, mesmo que se lançar outras temporadas de animes, lançou a 3ª temporada, se não me engano, e não teve nenhuma alteração em vendas. Parece que o mangá já entregou tudo que podia e acho que daqui ele não vai crescer mais. Tudo pode acontecer, sim, mas é o que vem mostrado, que parece que a obra não tem mais condição, não tem mais apelo para crescer. Mas de qualquer forma, ainda assim, o mangá é um dos mais populares no gênero, né, de romance, a não ser que um outro roubou esse cargo, que tem dois aí, um deles é o Amagami-san, que eu acho que tem potencial para isso. Acho que eu colocaria 3, e o outro que é o Setokai, e o outro que eu vou falar daqui a pouco aí durante
o vídeo. Mas mesmo assim, Kanoji Kareshimasu é um mangá popular na revista. A 10ª posição temos o Kuroya Medaka, que é um mangá que também tem a sua popularidade, porém ele está estagnado em vendas, em tudo. Atualmente, uma das coisas que eu sempre repito é que a obra precisa ganhar uma adaptação anime para ver se alguma coisa muda. Por enquanto não temos nenhum anúncio, não temos nada, nem especulação de que possa surgir. Então realmente está difícil a gente pelo menos pensar em alguma coisa. Então vamos ficar só na torcida. Eu pelo menos estou torcendo para que Kuroya Medaka consiga aí receber algumas novidades aí para, quem sabe, levantar um pouco mais as vendas, a popularidade, porque está precisando. E a 9ª posição foi o Akabane Honeko. Akabane Honeko vai sobrevivendo apesar das vendas baixas. Teve a adaptação em live action anunciada. Inclusive recentemente saiu aí já os character designs. Acho que eu colocaria dessa forma, não sei se está certo falar sobre live action dessa forma. Mas saiu aí os atores já caracterizados e vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Espero que realmente isso melhore um pouco no mangá, porque eu acho que independente de tudo, o principal foco é que isso consiga melhorar o original, que é o mangá no caso. Então espero realmente que a Akabane Honeko consiga aí mudar alguma coisa e que seja positivo com essa adaptação em live action e que depois possa haver uma adaptação anime. A 8ª posição temos agora o Mayonaka Hair Turning, que vem se popularizando aos poucos. O volume 3 já foi lançado e estou na expectativa para saber quanto que esse mangá vai vender. Espero que tenham vendas boas. Espero que consiga aí melhorar mais do que o volume 2 melhorou, que o volume 2 vendeu mais que o volume 1. Espero que o volume 3 venda mais que o 2. Então espero que tenha esse crescimento e que ele só cresça, né? Não estagne ou chegue em um pico que ele volte a cair. Espero que não isso aconteça com alguns mangás, já aconteceu com alguns. Tem alguns exemplos aí que eu vou falar daqui a pouco, para não atropelar tudo, me atrapalhar. Eu deixo aí para quando chegar no mangá eu falo com respeito a eles. Mas existem alguns casos de mangás que eles crescem, chegam no pico, cai. Outros mangás que eles já iniciam alto, só vão despencando. E vários outros casos, né? De qualquer forma, o Mayonaka, espero que realmente ele consiga só crescer. Logicamente, ele vai ter irregularidade nas vendas, mas que ele venha sempre ir para cima. A 7ª posição foi o Hajime no Ippo, que poupa comentários, o mangá é bem popular e vai continuar assim por um bom tempo. Só ficar na torcida aí, pelo menos, né? A 6ª posição foi o Blue Lock, que é um outro que é bastante popular. São dois mangás com dois tipos de popularidade diferentes. Hajime no Ippo, ele tem uma sua popularidade porque ele já é um mangá de longa duração. Eu acho que ele já tem um respeito aí, vamos colocar dessa forma, na revista, por sua longa duração, né? Por todo esse trajeto que ele já percorreu por anos, por décadas, né? Por colocar dessa forma. Já Blue Lock, ele é popular exatamente por ter vendas grandes, vendas boas, ter uma atenção maior, ter uma popularidade maior. Então, são dois mangás populares, mas por dois motivos diferentes. Hajime no Ippo, ele vende bem, porém não é tanto assim quanto ele já vendeu anteriormente, nem sequer chegar perto do que atualmente vende o Blue Lock. Eu acho que o mais perto atualmente é o Shangri-La Frontier, que vende a média de 100 mil e ainda assim é um pouquinho abaixo do que o Blue Lock vende. Mesmo assim, o Blue Lock vende muito bem e faz um grande sucesso, assim como o Hajime no Ippo também. A 5ª posição temos o Gashakuta, que continua firme e forte. Na edição anterior ele recebeu uma posição baixa, mas como eu falei, isso não influencia em nada. Essa edição só mostra isso, né? O mangá voltou a receber uma posição alta e bem alta mesmo. Então, só mostrando que Gashakuta continua firme e forte. Apesar das irregularidades nas suas vendas, o mangá ainda continua aí. A 4ª posição temos o Eden Zero, que também é um outro mangá que tem umas vendas um pouquinho complicadas. E falando sobre as irregularidades nas vendas, Eden Zero é um mangá que ele começou popular no caso de vendas muito altas e só foi despencando. Atualmente ele vende uma média de 17 mil, ele alcançou o último volume, né, 17 mil exemplares vendidos, quase 18 mil, mas mesmo assim foi baixo. Comparado com o volume anterior, ele vendeu 19 mil, o outro volume vendeu 20 e assim foi. Ele só tá nessa queda desde o primeiro volume. Logicamente, eu entendo o motivo, pelo menos dos primeiros volumes, essa queda ter acontecido. Muita gente provavelmente foi porque Eden Zero é do Hiro Mashima, e um autor que já fez uma obra de sucesso como Fairy Tail, logicamente de início vai chamar bastante atenção. Mas com o tempo, logicamente, vai ficando só aquelas pessoas que estão realmente interessadas pela obra e não somente pelo nome do autor. Mas eu acho que Eden Zero passou do limite em certo ponto. A queda foi muito brusca e agora as vendas estão muito mais abaixo do que quando iniciou, que foi acima de 100 mil, atualmente está abaixo de 20 mil.
uma queda realmente muito grande. Mas ainda assim, Eden Zero ganha um pouco de destaque na revista com essas posições altas. A terceira posição foi o Kaku no Inazuki, que continua tendo uma boa popularidade. Um outro caso também do mesmo de Eden Zero, que começou vendendo bem e só foi decaindo. Uma coisa é certa, os dois mangás eles despencaram nas vendas, mas Kaku Inazuki ele não despencou tanto, ele segura na margem dos 50 mil exemplares aproximadamente. Então pelo menos ele tem vendas aí seguras, e acho que eu colocaria como o segundo mangá de romance que mais vende, perdendo logicamente o Kanojo Karishimasu, como eu já falei. A segunda posição foi o Shangri-La Frontier, que é um grande sucesso, poupa comentários, e se você não conhece a obra ainda, dá uma conferida porque você não vai se arrepender. E a primeira posição foi no Miburo. Ele, apesar da popularidade extremamente baixa, o mangá dificilmente vende mais de 10 mil exemplares por volume. Então isso só mostra que o mangá não tem apelo comercial quase nenhum. Mas mesmo assim ganhou uma adaptação anime. Vai sair já no ano que vem. Logo logo a gente vai ver esse anime aí. E como eu já falei em algumas edições anteriores, não acho que isso vai mudar alguma coisa do mangá. Se mudar vai ser uma vitória, mas eu não tô com tantas expectativas assim. Mas enfim, a próxima edição, o Amagami-san vai ser a capa da revista e o único destaque em página colorida também. De resto, nenhum outro mangá recebeu página colorida. E esse aí vai ser o destaque para a próxima edição, a edição de número 13. Então, se você quiser ver essa análise aí da próxima edição, acompanhe o canal, se inscreva, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e deixa seu like para o canal que está crescendo cada vez mais. Enfim, o vídeo é esse e a gente está se vendo no próximo vídeo.